Bom dia, meus alunos, tudo bom com vocês aí? Hoje a gente vai começar a nossa unidade 4 do nosso livro didático, e é o capítulo 9 e é o primeiro conteúdo do terceiro bimestre, tá? Então, fechamos já o segundo agora, vocês fizeram a prova na semana retrasada, semana passada a prova de recuperação, e hoje é o nosso conteúdo do terceiro bimestre, capítulo 9, Indústria no Mundo Atual. Então, não é um assunto muito complicado, porque a indústria está presente no nosso dia a dia, não é? Então, você tem uma série de indústrias que produzem uma série de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? Essa roupa, esse computador, o café que eu tomo aqui agora, né, o meu relógio, o meu óculos, tudo é feito através do processo industrial. Certo? Então, a indústria é o quê? É o local onde você produz matéria-prima, você transforma matéria-prima em produto. Tá? Então, você pode ter uma indústria artesanal, onde o artesão controla todo o processo industrial. Você pode ter uma manufatura, onde você vai ter processos simples para que ocorra a produção, né? Vai ter o uso de um maquinário, né? No caso, que é a máquina de costura. E você vai ter uma indústria mesmo, onde você vai ter materiais mecânicos lá, uma produção muitas vezes em larga escala. Tá? Então, o artesanal é uma produção industrial mais lenta, mais manual. A manufatura é uma produção intermediária, você vai ter utilização de muita gente, mas também de muita máquina, né? Agora já tem processo maquinário, já tem o processo de revolução industrial. E a indústria você vai ter muita mecanização e geralmente você vai ter um grande processo industrial lá, em grande escala e em série, né? São produtos iguais. E a indústria tem uma importância, porque ela produz tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então aqui você tem uma siderúrgica, aqui uma tecelagem, aqui uma indústria química e aqui você vai ter uma indústria de panificação. Tipos de indústria. Veja bem, aqui eu coloquei nesse slide uma coisa bem simples para vocês entenderem, que são os tipos de indústria. Então, você vai ter a indústria de base, a indústria intermediária e a indústria de consumo, bens de consumo. Então, quando você anda lá num carro, muitas vezes a siderúrgica produz lá o chassi do carro. E a indústria, a siderúrgica é uma indústria de base. A indústria intermediária, a de bens de produção, ela produz as peças. Muitas vezes a peça. E a indústria de bem de consumo, que vende o carro, ela produz um bem de consumo o quê? Um bem de consumo durável. O carro é um bem de consumo durável. Mas se fosse lá um arroz, aí seria um bem de consumo não durável. Tá? Então você vai ter uma série de produtos aqui que nós consumimos no nosso dia a dia, que é a indústria de bem de consumo, a indústria leve. Aí você tem também a questão dos tipos de indústrias e sua diversificação. Então, você pode ter uma indústria extrativa que extrai o produto, né? Extrai a matéria-prima. A construção, aquela que executa projeto, viadutos, pontes, túneis, é a área de vocês, né? A indústria da construção civil. E a transformação, que pega os bens naturais e transforma em bens industrializados, que está aqui em cima, né? Esse de baixo de transformação é o exemplo que está do lado. Bens de produção, né? Bens intermediários e bens leves ou de consumo. Tá? Então, aqui, o bens de base é essa aqui, a indústria que produz para outra indústria, o intermediário produz peças e equipamentos, né, ferramentas, e de consumo que produz para o consumidor final, que é a indústria de bens de consumo, que é a indústria nossa aqui, que pode ser considerada em duas divisões, né, durável e não durável, né? Aí nós temos o quê? O processo de industrialização no mundo se dá através da primeira revolução. Então, lá no século XVIII, né, 1750 para cá, nós tivemos o quê? Um modelo de industrialização onde você introduziu as máquinas. As máquinas, primeiramente, eram máquinas movidas a vapor, né? E elas foram importantes naquele processo porque elas dinamizaram o processo industrial, o processo de produção de mercadorias. Então, houve o quê? O surgimento de importantes cidades na Europa, um grande êxodo rural, muita gente migrou para as cidades, né? Ocorreu uma grande urbanização e surgiram uma série de problemas, né? Poluição, divisão do trabalho, exploração, porque o sistema era um sistema capitalista, né? Nesse momento era o capitalismo industrial, e surgiu bairros lá periféricos, bairros da população mais operária, tá? O que você tem? Você vai ter essas condições aqui, né, dessa imagem na primeira revolução lá, máquinas ainda não tão modernas, né? Muita gente dentro das oficinas, onde você produziu o produto.
Aqui que nós temos? Nós temos a segunda revolução, agora não é mais o carvão, a matéria-prima, né? Agora já é o petróleo. E você tem o destaque para a indústria automobilística. Então você vai ter o petróleo, seus derivados, né? A gasolina, o diesel, enfim. E você vai ter, principalmente também, o uso da eletricidade na segunda revolução. Enquanto na primeira revolução a matéria-prima para a indústria era a produção do carvão, né? O carvão que gerava a queima e você utilizava nas máquinas, né? E aqui não, aqui você vai ter o que? Você na segunda revolução, final do século XIX, início do século XX, né? Você vai ter uma grande evolução do setor industrial, principalmente com o uso da eletricidade aqui, e também o uso do petróleo e do aço, que é mais forte que o ferro. Então, lá na primeira revolução, o ferro foi a principal matéria-prima para a produção industrial, agora você vai ter o aço, que é mais resistente que o ferro. Então, também você vai ter mudanças aqui na primeira revolução, a questão do êxodo, urbanização. Você vai ter muitos problemas ambientais também, questões políticas, né? O liberalismo econômico, que era a base do capitalismo, hoje nós sabemos que é o neoliberalismo, e o liberalismo falava que é o seguinte, que você tinha que ter uma mão de obra industrial capacitada, né? Para que pudesse os países detentores do processo industrial comercializar os seus produtos a nível do mundo. Tá? Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter um fortalecimento do capitalismo, o trabalho passa a ser assalariado, né? E você vai ter uma mudança do centro na segunda revolução, que deixa de ser somente os países europeus, mas também os Estados Unidos e o Japão passam a ser importantes aí na segunda revolução industrial. A terceira revolução, ela já é o que é mais moderna do século XX, década de 60, 70 para cá, e ela ocorre basicamente aqui quando você tem o uso da robotização, o uso de robôs, o uso de tecnologia mais moderna, né? Principalmente a automação, a informática, ela passa a ser importante nessa terceira revolução industrial. Então, você diminui a quantidade de mão de obra e aumenta o uso de robôs na produção industrial. Então, aqui eu coloquei um quadro resumo das 3 fases da Revolução, e aqui nós temos a última. Ó. Ela ocorre no século XX, ocorre até agora, ela espalhou pelo mundo de várias formas, não é? E agora você vai ter outras fontes de energia, não só o petróleo e a eletricidade, mas as fontes também, o quê? Renováveis aqui de energia. E você vai ter muito uso da robotização, informática e outras áreas aí de conhecimento. Indústria química, engenharia genética, né? Biotecnologia, enfim. Uso de fibra ótica, né? Hoje você tem um sinal aí que chega nas residências através de fibra ótica. Enfim. O que você tem? A partir dessa terceira revolução industrial, você vai ter modos de produção diferenciados a partir desde a primeira revolução. Então, na primeira você tinha o taylorismo, que é um modo de produção industrial que teve por base o Taylor, né? Esse rapaz que aparece na foto aqui, ó. Ele dizia que o operário ele tinha que especializar numa determinada tarefa e o gerente fiscalizar o que o operário fazia. Se a função dele era pregar, ele tinha que todo dia ir na fábrica para pregar aquele produto. E a função do gerente era ver se ele estava pregando aquele produto de maneira correta. Esse foi o taylorismo. Na segunda revolução, final do século XIX, início do século XX, surge o quê? O Fordismo, que pega mais ou menos as ideias do taylorismo, do trabalhador que tinha que ter uma especialização em determinada função, né? Só que agora, no Fordismo, você tem uma máquina, que é uma esteira, que puxa a mercadoria, que puxa ali o produto industrial e você vai montando. E o trabalhador tinha que montar esse produto com um tempo menor, um tempo cronometrado, um tempo curto. Tá? Então ele aprimora mais ou menos, né, o Henry Ford, que deu origem, né, o americano Henry Ford, que originou esse modo de produção aí na empresa, né, na empresa Ford, a empresa americana de veículos automotores. Mas só que atualmente nós vivemos o quê? A terceira revolução, e na terceira revolução tem o toyotismo. No toyotismo, como o nome já diz, surgiu na fábrica de automóveis Toyota, você vai ter a produção mecanizada, pouca gente, mais questão da informática, mais robotização, mais automação, e você não vai ter a criação de estoques, você vai produzir de uma maneira enxuta, vai produzir dependendo da demanda. Se o mercado está pretendendo comprar 100 carros, você vai produzir 110, você não vai ficar com uma demanda, um estoque muito alto. Então, o toyotismo, você vai ter o quê? Um modelo de produção enxuta,
você vai eliminar praticamente os estoques, vai ficar com o estoque bem baixo, para que você tenha uma rotação de produtos, né? Os produtos vêm com nova tecnologia, e você vai ter uma produção no tempo certo. Just in time quer dizer isso, uma produção praticamente no tempo certo, tá? Ela vai depender da clientela, do que eles querem naquele momento. Então, hoje, se você tem um celular, ele está nesse modelo de toyotismo. Ele rapidamente ele perde as suas utilidades, né? Surgem tecnologias mais aprimoradas que deixam aquele produto ultrapassado. Tá? Então, as fábricas hoje não têm que ser enormes, pode ser fábricas menores, e você vai ter uma descentralização do trabalho. Então, a produção industrial hoje ela está descentralizada. Muitas fábricas produzem apenas partes do produto, né? As multinacionais hoje têm filiais em diversos países, e elas podem perfeitamente, né, fazer uma diversificação da produção industrial. Aí nós temos a questão da localização, né? Então, até na segunda revolução, principalmente, você tinha o quê? Uma grande concentração nos países desenvolvidos da produção industrial. A partir da Segunda Guerra, principalmente em meados do século XX para cá, você vai ter uma grande desconcentração. Por quê? Nos países ricos se torna caro lá a mão de obra, a matéria-prima se torna difícil também, e eles começam a migrar para os países pobres, onde a mão de obra é mais barata, onde tem um grande mercado consumidor, onde você vai ter uma abundância de matéria-prima, e você vai ter leis lá que não fiscalizam muitas vezes a produção industrial, que gera muitas vezes poluição. Então, boa parte da produção industrial dos países desenvolvidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela começa a migrar para os países subdesenvolvidos. Tá? E hoje você vai ter o quê? Em alguns países subdesenvolvidos, muitas empresas multinacionais que produzem ali, né? E que geram riqueza para os países desenvolvidos. E ele diz que nesses países subdesenvolvidos, principalmente naqueles que tiveram um grande investimento dos países desenvolvidos na questão de multinacionais, se desenvolveu os tecnopolos, que são áreas onde você vai ter muita produção industrial com base no avanço tecnológico, principalmente o investimento em pesquisa científica e educação. Então, é muito comum você ter nos países desenvolvidos e também nos subdesenvolvidos áreas onde você vai ter muitas universidades que formam pessoas, pesquisadores, técnicos, que vão estar prontos já para trabalhar no processo industrial. Então, tem lá nos Estados Unidos, né, o Vale do Silício, tem aqui no Brasil, no Sudeste, tem em vários países da Europa, no Japão. Então, são tecnopólios, são áreas de tecnologia, polos de tecnologia, onde você vai ter não só a questão educacional, mas a pesquisa, principalmente, né, o desenvolvimento da pesquisa e da ciência. Tá? Então, ali são locais onde você vai ter grandes pesquisadores, grandes cientistas, e você vai ter uma mão de obra extremamente qualificada para servir o processo industrial. E aí ele cita no texto de vocês os principais centros industriais a nível de mundo. Então, você vai ter lá na Europa uma grande concentração industrial, porque foi o berço do processo industrial, né? Você vai ter na América aqui, principalmente na região nordeste da América, principalmente Nova York, uma grande produção industrial. Tá? Você vai ter lá na Ásia, principalmente China e Japão, né? Uma grande produção industrial também. Na Índia, que é um país emergente, juntamente com o Brasil e também com a Argentina. Então, se vocês pegarem os pontos aí, né? Ou você vai ter a grande concentração industrial nos países desenvolvidos ou nos países emergentes. Então, no caso aqui, ele coloca, né, o destaque principalmente para esses dois grupos de países. Ali na Oceania tem a Austrália, né, que é o país mais industrializado. Aí, com relação aos Estados Unidos, pessoal, é bem tranquilo. Os Estados Unidos ele passou por um processo industrial concentrado na região Nordeste, né, que vai de Chicago, Detroit, Nova York, Boston, Filadélfia, né. Ali é uma região chamada Manufacturing Belt, uma região muito industrializada, uma região que tem uma grande característica de ter uma série de indústrias, tá? Principalmente indústrias tradicionais, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, não é? E tem outras áreas industriais aqui que ele cita, né? Silicon Beach, na Flórida, Silicon Valley, aqui a tecnologia na Califórnia, né? Silicon Prairie, no Texas, Reserve Triangle Park, no Nordeste dos Estados Unidos, são áreas industriais importantes dentro daquele país. Então, os Estados Unidos é um país que tem uma diversidade muito grande de indústrias, que tem outro mapa, né, que mostra a grande concentração aqui nessa região, que é chamada Boston-Wash, né, um grande conglomerado industrial que vai de Boston
até o Washington, né? Então, toda essa área aqui é um grande conglomerado industrial, só que você vai ter também uma grande concentração industrial no noroeste dos Estados Unidos, Portland, e aqui na região oeste, São Francisco e Los Angeles, né? E no sul, Houston, no Texas, são principais áreas industriais dos Estados Unidos. Tá? Então, eles têm um país extenso, um país populoso, um país rico, e ele tem uma grande diversidade industrial. Então, aqui tem vários tipos de indústrias, né? Máquinas agrícolas, material bélico, né? Indústria naval, que os Estados Unidos lideram aí em muitos setores. Com relação aos países da União Europeia, pessoal, nós temos uma grande produção industrial, principalmente naqueles que foram berços da Revolução. Então, aqui tem o quê? A França, a Espanha, né? O norte da Itália. O norte da Itália é bastante industrializado, tem muitas indústrias aqui. A região do Ruhr, né? Na Alemanha. E também aqui entre a Holanda e a Alemanha, na região do Reno, Ruhr, a região muito industrializada aqui, passando pela Bélgica, muito industrializada na Europa. Então, e você vai ter também as ilhas aqui, né? Principalmente a Inglaterra, que é uma região muito industrializada. Então, o continente europeu, pessoal, ele tem muitas cidades aí que tem muitos polos industriais, tem muitas empresas multinacionais, né? Bosch, BASF, Philips, tem muitas empresas multinacionais aí, Shell, sediadas dentro do continente europeu. Então, ele tem uma grande produção industrial hoje, só que você tem o quê? Você tem essas empresas, como a gente viu agora há pouco, migrando para os países subdesenvolvidos, porque lá você vai ter vantagens que você não tem no continente europeu. Aí nós temos o Japão. O Japão também é um país industrializado, só que ele teve uma industrialização mais recente, né, principalmente após a Segunda Guerra, né, que ele sofreu uma intervenção dos Estados Unidos, e o Japão tem a característica de ser um país com pouca matéria-prima, então ele tem que importar muito matéria-prima, commodities, né, minério de ferro, manganês, porque ele não tem essas mercadorias. Então ele compra matéria-prima, mas exporta. Ele é uma grande plataforma de exportação. E a principal área industrial do Japão é essa Tokaido aqui, né, que vai de Kyoto, Osaka, Tóquio, né? É uma área extremamente industrializada. Aqui você vai ter o berço do toyotismo, que a gente viu há pouco, e você vai ter uma industrialização principalmente no final do século XIX, na era Meiji, né, que passa pelos Zaibatsu, que são as organizações industriais familiares, né, mas o auge se dá após a Segunda Guerra, quando você tem o quê? A derrota do Japão, a intervenção americana, e você vai ter o quê? Você vai ter investimento do governo japonês na educação e também na tecnologia, incentiva a tecnologia e a ciência. Década de 70, você vai ter o Toyotismo no Japão e você vai ter os Keiretsu, que são a rede de produção dedicada à empresa líder. Então, se vocês procurarem aqui quem é o Keiretsu, geralmente é uma Mitsubishi da vida, uma Mitsui da vida, são empresas que tem o quê? Ela tem uma empresa líder, mas ela atua em vários setores. A Yamaha, a Honda, muitas vezes tem o quê? Uma produção de veículos, uma produção de motos, uma produção de televisões, de computadores. Você vai ter uma empresa líder, mas atuando em vários segmentos do mercado. E aí nós temos, quase finalizando o conteúdo, as novas regiões industriais, a partir de 1950, você vai ter uma variedade muito grande de atividades industriais, principalmente após a Segunda Guerra, porque tem países, principalmente os emergentes, que recebem, né, investimento dos países desenvolvidos, tá? Eles são chamados de NICs, é uma tradução aqui em inglês, né? New International Countries, né? Novos industrializados, que são os países que passam por um processo de industrialização, principalmente na década de 50, principalmente derivado do investimento estrangeiro das multinacionais sediadas nos países ricos. O Brasil recebe muito investimento estrangeiro, a Argentina, o México, aqui na América, né? Lá na Ásia, China, Índia, os países tigres asiáticos, a gente vai ver daqui a pouco, e na África, principalmente a África do Sul. Então, eles se tornam o quê? Berços aí do processo de industrialização mais recente, principalmente na década de 50 para frente, né? E aí ele dá destaque para os tigres, os primeiros e os novos tigres, né? Os primeiros são aqueles 4, né? Que nós acho que você já ouviu falar da Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, foram os primeiros tigres asiáticos, são países da Ásia que receberam muito investimento, principalmente do Japão aqui na década de 60, dos Estados Unidos, tá? Então era um medo deles se tornarem países socialistas.
os Estados Unidos e o Japão, né, eles investiram muito em tecnologia na educação desses países e eles se tornaram plataforma de exportação. Tá? Então, houve uma associação de empresas privadas e governo, alguns incentivos e, principalmente, o incentivo à exportação. Eles se tornaram países extremamente exportadores. Tá? Então, é muito comum você encontrar made in Taiwan, fabricado em Taiwan, made in Hong Kong, made in Coreia, não é? Então, eles se tornaram zonas de processamento de exportação. Tá? Então, eles contaram não só com o capital japonês, que está bem próximo da área, mas também do capital americano, que queria ter esses países sob sua influência, sob a sua influência. Aí você tem aqui os 4 tigres, né? Então estão aqui Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, não aparece aqui no mapinha, mas está na China, e Singapura. Também não aparece, mas está aqui. Ó. Aqui aparece sim, Singapura, aqui na península da Malásia. E os novos? Os novos estão aqui, né? Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas. Eles receberam investimento mais na década de 80 e 90, porque ficou caro também lá em Taiwan, em Singapura, em Hong Kong, os 4 originais. E aí, esses próprios originais passaram a investir nos novos tigres, onde a mão de obra é mais barata, enfim, tinha mais incentivo por parte do governo. Então, os novos tigres foram países na década de 80 e 90 que receberam investimento não só dos Estados Unidos e do Japão, mas também dos tigres originais, desses 4 tigres originais que nós vimos há pouco. Tá? Então, principalmente devido à mão de obra barata, qualificada em alguns deles, que fez com que houvesse investimento desses países aí. Aí nós temos o caso da China. A China é um país hoje com 2 sistemas, todo mundo já viu, né? Ela é um país socialista no interior e capitalista no litoral, e ela recebeu muito investimento, que principalmente aqui do próprio governo chinês, que adotou uma metodologia de investimento para que ela pudesse se tornar uma grande potência. E a China mesclou o capitalismo com o socialismo, principalmente no litoral. Ela originou aqui as zonas econômicas especiais, são locais, né, são zonas econômicas especiais, são locais que servem de plataforma de exportação, onde é que predomina o sistema capitalista. Então, a China interiorana, o interior é socialista ainda, marcada pelo Partido Comunista, e no litoral há uma livre concorrência, uma livre iniciativa entre as empresas, porque aqui você vai predominar o capitalismo. E a China tem a característica de ser um país enorme, né? Ela é maior que o Brasil em extensão territorial, tem muita matéria-prima, muita mão de obra, né? O país mais populoso do mundo, disciplinada, obediente, qualificada. Isso favorece também a exploração. Um dos fatores que faz com que a China seja um país onde tem uma grande produção industrial com baixo custo é que o trabalhador chinês ganha pouco e trabalha muito, a carga horária é excessiva muitas vezes na China. As fábricas abusam disso e o governo muitas vezes faz vista grossa. E nós temos o caso da Índia. A Índia é um país importante também da Ásia, né, o segundo mais populoso, tem crescido bastante, possivelmente, juntamente com a China, as maiores economias daqui a algum tempo, né, e tem uma grande quantidade de recursos naturais, o que favorece, né, tanto a Índia como a China, é que ele já tem a matéria-prima e tem uma grande população. Mão de obra qualificada, está sendo qualificada aos poucos, tem muitos gênios, né, pesquisadores na Índia, que saem, vão estudar na Europa, nos Estados Unidos, e se tornam mão de obra qualificada, e muitas vezes voltam para a Índia, não é? E o governo ele tem recebido muito investimento estrangeiro, tá? Então, esse IED, aqui, investimento indireto estrangeiro, ele abriu a economia do país para esse investimento, privatizou algumas empresas e fez com que houvesse o quê? Um grande crescimento tecnológico dentro da Índia. Hoje a Índia é um exportador de cérebros, de pesquisadores com alta qualificação. Tá? Então, ela detém lá um know-how muito grande em software, na questão de telecomunicações, só que ainda tem aquela questão, né, de você ter uma mão de obra extremamente excessiva, muitas vezes qualificada, mas com baixo custo, que faz com que o produto indiano, como o chinês, se torne barato a nível do mundo. E nós temos o continente africano. No continente africano, a maior parte dos países não são industrializados, né? Vocês viram lá, há pouco eu coloquei esse item, né? Você vai ter poucas indústrias no continente africano, boa parte da população ainda vive no campo, na África, mas o destaque se dá no sul da África, na África do Sul. Lá que você vai ter a maior quantidade da concentração industrial no continente africano, porque a África do Sul também é rica em minério, tá? Ela tem matéria-prima,
E ela se tornou independente em 61, após a Segunda Guerra acelerou o processo de industrialização. Ela foi um país marcado pela política do apartheid, mas ela conseguiu vencer essa política e se tornou um país o que é importante dentro do continente africano, inclusive sediou a Copa de 2010, não é? Só que tem muitos problemas sociais. A maior parte da população do país ainda são formados por negros e ainda é excluída. Não tem lá benefícios sociais como tem a minoria branca na África do Sul. O apartheid foi uma política de segregação racial, né, que vigorou durante vários anos na África do Sul. E aí tem os exercícios, vocês vão fazer com calma. Os exercícios da página 204, de 1 a 6, só as respostas, né, e a questão única do Enem. Aí nós temos a página 224 também, de 1 a 6, e 2 questões do Enem. Aí vocês façam com calma, e na semana que vem a gente já faz a correção desse exercício aí, para fechar esse conteúdo. Pessoal, então, obrigado pela atenção de vocês aí, tenham um bom dia, tá? E até a próxima.